Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Quero ler alguns versos deste capítulo. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, de uma forma bastante didática e acadêmica, procurando tratar com os seus discípulos algumas questões que não estavam acontecendo e virando do jeito que deveria ser. E aí Paulo começa dizendo o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes ou guardas as tradições, assim como vô-las entreguei. Aqui Paulo começa o ensino a esta igreja num ponto positivo, dizendo que ele agradece porque ele sabe do cuidado que aquela igreja tem para com ele, e ele sabe que aquela igreja tem guardado os ensinos que ele tem ministrado. Amém? Cura a sua cabeça, vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado, porque da mesma forma como Paulo escreve isto à igreja de Corinto há tanto tempo atrás, eu também quero fazer dele as minhas palavras. Em especial, ó Pai, quando Paulo fala do cuidado da igreja para com ele e do zelo em guardar as tradições que ele vem ensinando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido buscado, o Senhor tem sido procurado nas páginas da Tua Palavra, e aqui em nossa igreja, semelhantemente, nesse aspecto, como na igreja de Corinto, havia este guardar no coração tais preceitos. Muito obrigado. Primeiro, porque o Senhor nos ajuda a compreender a Tua palavra. Segundo, porque o Senhor nos ajuda e nos dá força para que nós possamos tomar a decisão de guardar esta palavra para poder praticá-la e vivenciá-la. Obrigado por essas experiências. Oramos assim em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Queridos, aí Paulo continua. Paulo inverte, né? Tem famílias que primeiro bate e depois assopra, né? Paulo aqui ele faz o inverso. Ele primeiro assopra e aí ele vem corrigir alguns preceitos. Verso 3 do capítulo 11. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher e de Deus, e Deus o cabeça de Cristo. E aí Paulo vai dar algumas instruções bem particulares à igreja de Corinto, porque aconteciam algumas confusões dentro da própria comunidade, com comportamentos, às vezes algumas mulheres, em especial aquelas que vinham de culturas diferentes, às vezes elas tentavam sobrepujar-se sobre os seus maridos. Em outras situações, até mesmo em momentos de discussão,
elas acabavam tendo atitudes que não eram muito legais, em especial na igreja de Corinto, como o corte do cabelo, por exemplo. Cortar o cabelo nesta cidade, neste conceito, era uma tremenda ofensa ao seu marido. E aí Paulo vai dando algumas orientações, porque a preocupação dele é o bem-estar dentro da comunidade, que é algo que nós todos precisamos sempre buscar. E aí Paulo vai caminhando nesse ensino, e o negócio lá em Corinto era meio complicado. No verso 17, Paulo diz assim: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Queridos, quando Paulo fala isso para a igreja, é complicado, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí Paulo fala, galera, no que está acontecendo nessa situação, eu preciso repreender vocês, porque quando vocês se juntam, não é para melhor, é para pior. Mas como assim? A igreja reunida para pior? Sim. Quando acontece o que está no verso 16, vamos voltar um pouquinho. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tais costumes, nem as igrejas de Deus. Amém? E Paulo vai dizendo, aqui a gente não quer confusão, a gente quer o bem. O ajuntamento sempre precisa reverter-se para o bem. Eu louvo a Deus, e uma das coisas que me motivou a pensar nisso, nesse texto, foram algumas conversas nesta semana. Na verdade, domingo à noite para cá. Pessoas que nos procuram enquanto igreja e dizem, pastor, gosto daqui porque aqui eu sinto paz. Gosto daqui porque aqui o evangelho é explicado de forma simples, a gente entende as mensagens do louvor, a gente entende as aulas bíblicas, a gente entende aquilo que é pregado, a gente vai para casa e os nossos filhos contam o que aprenderam lá com os professores e a gente percebe essa maturidade. Até compartilhei isso com a Luciana. E aí Paulo vai dizendo, nisto, porém, ele vai explicar o quê? Eu vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Verso 18. Porque antes de tudo estou informado a haver entre vós divisões, quando vos reunis na igreja. E em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. Galera, essa aí era a visão da ceia. Quando eles se reuniam para os momentos da celebração da ceia, alguns chegavam primeiro na mesa e comiam até empanturrar. E outros, segundo Paulo, bebiam até se embriagar, porque era pão e vinho. E Paulo chama atenção, porque uma situação dessa mostra egoísmo, mostra que aquele momento do ajuntamento que deveria ser para bênção, não o é. Ao contrário, é um momento ruim, e como ele disse no verso 17, para pior e não para melhor. Aí Paulo ironiza, verso 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus
e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não. Então Paulo dá a orientação e apela para que aqueles que assim agiam repensassem. Verso 23. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, é que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque toda vez que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Aí Paulo dá o checkmate, né? Porque aquele povo que agia dessa forma, aqui Paulo usa uma linguagem que eles compreendiam bem. Corinto era uma cidade muito metropolitana, não era uma cidade de campo, era uma cidade onde havia a presença militar muito intensa. Então, quando se fala de réu, quando se fala de culpado, eles entendiam bem isso. Então, de repente, aquele checkmate. Não é este o conceito que Paulo quer finalizar. Ao contrário, Paulo espera que haja no coração de cada um uma análise daquilo que está sendo vivido, para que possa ser examinado e aí tomar-se alguma decisão, nesse sentido ou naquele sentido. É o que Paulo propõe no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Interessante que essa expressão, ela é extremamente redundante. Porque Paulo diz: examine-se o homem a si. Com isso, Paulo está querendo deixar bem claro que este exame não pode ser aquele exame do tipo: Marquinhos, cutuca o Theo aí. Tá vendo? Aí, ó, isso aí tu que tá fazendo. Né? Ou então, Beto, dá uma cutucadinha na Bruna e fala: isso aí eu não sei não, mas ó, isso aqui você está fazendo também. Não é este exame. Examine-se o homem a si. E por que Paulo propõe isso? Porque o relacionamento homem-Deus, ele é homem-Deus. Ele não é familiar, ele não é social, ele não é institucional. Homem-Deus. Há textos que dizem: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Claro, a pessoa salva vai levar o evangelho para sua casa e vai conquistar aquelas vidas para Cristo. Lá em Gramado, eu conheci uma senhora que é irmã de um jogador que jogou futebol profissionalmente. Ele jogou em 2 grandes times, um deles foi o Palmeiras, né? Em 96 foi campeão. Pessoal, estou contando a história do rapaz, dá licença. Certo? Hoje, nisso não vos louvo. E esse camarada chama Darcy. Ele foi campeão pelo Palmeiras em 96, acho que cansou, aí foi para outro time, né? Aí foi campeão também no Santos.
E quando chegou o momento da vida dele, que vida de atleta é curta, né? Quando chegou o momento dele, ele parou com o futebol, ele era servo do Senhor, e ele disse: vou voltar para a minha terra para falar do evangelho para minha família. Estava bem capitalizado, e aí voltou para sua terra, uma cidade chamada Palmeira das Missões. É lá na ponta do Rio Grande do Sul. E aí este homem levou toda a sua família aos pés de Cristo. Irmãos, irmãs, primos, sobrinhos, mas a ponto de uma das parentes dele que se converteu, ela construiu uma igreja num vilarejo para que os convertidos desse ministério se reunissem, e hoje está lá a Igreja Batista em Palmeira das Missões, e tem uma congregação no vilarejo perto. O que é isso? É alguém que vive uma realidade do evangelho e leva para a família. Então, nesse contexto, a fé, no contexto familiar, ela precisa ser relevante. Cadê o Vitor? Vitor. Aí eu pergunto, cadê o Vitor? Ele faz assim, ó. Eu conversava com o Vitor e o Levi ontem. Foi ontem? Sexta-feira aqui na igreja. E o Vitor fez uma colocação interessante. Ele falou: pastor, esse negócio de ser missionário, de falar do amor de Deus, é engraçado, né? É mais fácil a gente ir lá para os confins da terra. Aí ele citou o Parque Florestal, confins da terra. E falou: mas também fomos a outro confins da terra, que é o Jardim Batista. Viu? Aí, ó. Está aí do seu lado, viu? Então ele falou: é mais fácil a gente ir para os confins da terra para falar do amor de Deus do que falar dentro de casa, para os primos, para os tios, para os colegas de classe. E olha, queridos, já falamos sobre isso. Essa família é abençoada, porque eu acho que dali vai sair pastor. Não digo que nos próximos 4, 5 anos, porque tenho dito e reforcei esse conceito para eles: vão para a faculdade, amadureçam, se tornem profissionais relevantes, e aí vocês podem continuar a fazer diferença. Ô Vitor, deixa eu usar o seu exemplo, tá? Eu sei que você vai morrer de vergonha, mas o problema é seu. Da 1 hora de almoço que o Vitor tem no cursinho, ele usava meia hora para comer e a outra meia hora para um grupo de estudo bíblico no cursinho. Então, a gente percebe que o desejo de falar do amor de Deus vai longe. Quando Paulo fala sobre isso, Paulo deixa claro que o momento da ceia é uma maneira de anunciarmos a volta de Cristo, e a melhor forma de nós adiantarmos o relógio espiritual é falar do amor de Deus a toda criatura. E tem muita criatura precisando ouvir do amor de Deus. E muitas vezes o comportamento pessoal dos irmãos de fé, às vezes atrapalham a boa visão do mundo em relação ao evangelho. Agora percebam que na vivência de Corinto não havia uma intencionalidade de se fazer o mal. Não havia essa intencionalidade. Havia uma má percepção do que a sociedade propunha, havia uma má percepção do que o próprio evangelho propunha, a ponto de Paulo chegar e falar assim: ó, ceia para você está sendo um momento de gula, bebedeira e vergonha para aqueles que são mais pobrezinhos. Então a gente precisa perceber que a fé é algo muito complexo e que ela afeta
como uma onda. Você joga uma pedrinha numa lagoa, ela faz uma onda que ela vai para todas as direções. A fé é assim. A gente não tem uma percepção clara de onde vai chegar a onda da nossa atitude. Já que a gente não tem essa percepção, então qual deve ser a nossa preocupação? Que as ondas das nossas atitudes sempre levem algo bom. Aí Paulo fala: examine-se a si mesmo. E esse autoexame não é punitivo. Eu me lembro que uma vez na faculdade um professor fez uma brincadeira e ele pediu para nós nos avaliarmos. E aí, Jota, né, lá no meio da chamada, né? Ana, professor, acho que eu mereço um 6, um 5, assim. Aí, Beatriz, acho que eu mereço um 7. Aí foi, né? Jairo, 10. Aí todo mundo, né? Pai, tu é metido. Metido por quê? Eu estudo pra caramba nessa matéria. Vou para minha casa, fico pesquisando à noite, leio, participo das aulas, dou minha opinião. No trimestre passado, tirei nota 11, porque eu tinha feito um trabalho para somar um ponto na média, tirei 10, aí eu brinquei com o professor, agora vai ter que me dar 11. E aí, essa questão de uma autoavaliação, ela é complicada, né? Porque você fica com aquele falso moralismo, não, eu mereço um 10, mas vou me dar um 8, assim, e tal. Paulo está dizendo para examinar, e é você e quem? Você e Deus. Quem conhece você é Deus. E amados, o bom de caminhar com Deus é que Deus não quer saber se você está no primeiro lugar do pódio. Ele quer saber se você está no páreo. Você está correndo? Você está procurando? Você está lutando? Você tem feito esse autoexame para não ser vergonha para o Evangelho? Você tem feito esse autoexame para ser bênção na sua igreja? Você tem feito esse autoexame para que o ajuntamento se reverta sempre em bênção? Se você está fazendo isso, glória a Deus, porque o Senhor está se agradando de você. Ele não tem aquele sensorzinho que fica olhando, o Digão está em 8º, o Reginaldo está em 1º, o Eliné está em 10º, o Douglas que está chegando agora está em penúltimo, né? Não, Deus não olha isso não. Deus quer saber, está no páreo, está na luta, está buscando, é bênção e está agradando o coração de Deus. Então, queridos, tomemos cuidado para que a nossa vida sempre, em todo momento, possa refletir algo contrário do que Corinto vinha fazendo até aqui. Porque depois Paulo, ele fecha o seu ensino mostrando no capítulo 12 a importância do bom uso dos dons espirituais e no capítulo 13 o capítulo clássico do amor, onde a conta é fechada, mostrando que nada vale se não houver prioritariamente o amor como mola mestra de tudo o que a gente faz. Amém? Assim diz o Senhor. Cuidado para não nos parecermos com Corinto antes das orientações. Que nós possamos ser corintianos. Que nós possamos... Ô Deise, cala esse menino aí. Que nós possamos ser cristãos que levem Deus a sério e que possamos aceitar as palavras do Senhor quando elas vêm no sentido de corrigir, exortar e animar a igreja para chegar ao ponto que agrada o Senhor.
Amém? Glória a Deus. Hoje é o dia de ceia. E eu quero agora chamar alguns voluntários que irão me ajudar. Eu quero chamar as duas Cris, a Kinder e a Bredix. Eu quero chamar, enquanto eu chamo as demais, as duas Cris já vão tirando a toalha. Eu quero chamar a Vitória, a minha filha, que ontem fez 18 anos. Eu não tenho mais filho menor, quer dizer, faz tempo, né? Ela está quase me passando, falta um cadinho assim. Eu queria chamar a irmã Nadir, a irmã Sandra, e a irmã Marili. Eu queria que alguma voluntária fosse rapidinho lá no berçário, só para a gente orar pela Ruth, porque ela está com um bebezinho lá, e eu queria que ela viesse aqui, aí a gente ora e ela vai. Está faltando Vitória, cadê a Vitória? Vitor, fica quieto aí. É que eu recebi um recado aqui em cima dizendo: a Ruth não vem, quem vem é a Vitória. Mas aí está a Vitória e a Ruth lá. Por que eu chamei mulheres para o serviço da ceia hoje? Março, domingo que vem, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Teremos uma programação que está sendo carinhosamente preparada para uma homenagem para as mulheres da igreja. Mas hoje é o dia da esposa do pastor. Ô Robson, vai lá no berçário e traga a Ruth para mim, por favor. Então hoje é o dia, no calendário batista, é o dia da esposa do pastor. E aqui nós temos a Ruth, que vem ali um pouco descabelada. Isso que eu ia falar. Ela está descabelada. Aqui. Ô Sandra, fica daquele lado também. Cris, passa você para cá, por favor. Então hoje eu queria, nesse primeiro momento, que nós orássemos pelas esposas dos pastores. Uma esposa de pastor chamada Nancy Duzilek, ela escreveu uma vez um livro chamado Mulher Sem Nome, né? E quem é a mulher sem nome? É a mulher do pastor, né? Quem é aquela? É a mulher do pastor. É a mulher do pastor, a mulher do pastor. Mas nós sabemos que elas têm nome: Marili, Sandra, Ruth. Eu queria que nós orássemos nesse momento pela vida e pelo ministério delas, para que o Senhor continue abençoando. O pastor Paulo não está presente hoje, porque ele está numa missão. A nossa igreja está dando apoio a uma congregação lá na cidade de Mongaguá, e hoje o pastor Paulo desceu para a ministração da ceia, e nós nos alegramos por isso. Então quero convidar a igreja a se colocar de pé, e eu gostaria de convidar uma mulher voluntariamente a vir aqui à frente para orar pelas esposas de pastor nesse primeiro momento. Então uma voluntária, por favor, vem à frente para orar pelas esposas de pastor. Gláucia. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, Pai eterno, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor.
porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que guia a gente, que cuida, que prospera, Senhor, que dá tudo aquilo que a gente precisa, Deus. E neste momento, Senhor, durante o culto que prestamos a Ti, nós colocamos nas Suas mãos, Senhor, a vida dessas 3 mulheres tão importantes, ó Deus, nas suas famílias e também para nós aqui, Senhor, na nossa igreja, a Marilia, a Sandra e a Ruth. Senhor Deus, que o Senhor dê força, capacitação, sabedoria, inteligência para elas, Senhor, que elas saibam como agir em todos os momentos e nas circunstâncias da vida, que elas tenham fé, Senhor, e força, e que nós possamos estar aqui sempre presentes ao lado delas, ajudando, auxiliando naquilo que elas precisarem, Senhor Deus, e que elas possam ser firmes e luzes aonde elas estiverem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe. Ruth pode voltar para o berçário. E aí a igreja pode se sentar. Vitória, para aquele lado de lá agora. Este é o momento que nós queremos celebrar esse cerimonial que Paulo nos ensina e que Paulo vai mostrar. Crianças, vocês ainda não vão sair não. Queridos, nós temos diante de nós os elementos que a palavra nos apresentou: o cálice da nova aliança, o cálice agora não mais baseado na experiência do sacrifício de animais, mas Jesus, ele diz que aquele cálice agora era celebrado no seu sangue. Nós temos o pão, que Jesus aponta para o seu corpo, que seria partido naquela cruz em nosso lugar. E nós temos oferecido também essa fruta, que é a uva. A uva é o princípio do processo do suco que nós temos no cálice. E por que a gente gosta de oferecer essa fruta? Eu já ouvi algumas pessoas que delicadamente, amorosamente me disseram: pastor, eu acho tudo tão lindo, mas aquela uva eu não gosto. Eu falei: a irmã não come. A irmã toma o cálice e bebe e come o pão. Então a uva é para quem ainda não está preparado, ainda não cumpriu o ritual do batismo, da membresia. Para alguém que por uma ou outra razão esteja com a sua comunhão um tanto quanto machucada, o momento do exame é para isto: examine-se e participe. Mas se não houver esta possibilidade, então a gente convida a comer a uva, que é o início de um processo que diz: eu quero chegar lá. Porque a uva, o processamento dela para se tornar suco, envolve esmagamento, envolve transformação, envolve uma série de situações que são idênticas à que nós passamos quando entregamos a nossa vida a Cristo. Então, aos nossos queridos que ainda não foram batizados, que ainda não têm a sua condição regularizada diante da comunhão com a igreja, o nosso convite é que você participe da nossa mesa com essa fruta. E aí a gente envolve as crianças que ainda não foram batizadas, e aí elas vão participando da mesa do Senhor, e elas vão experimentando a bênção de participar da mesa do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela bênção de podermos celebrar juntos este memorial
que nos lembra o sacrifício de Cristo no nosso lugar. Mesmo assentados, curve a sua cabeça. Eu quero convidar a Brenda a vir aqui à frente. Vem cá, Brenda. A Brenda também é esposa de pastor. Ela é esposa do Brett, que é um missionário. E hoje, como é o dia do pastor, ou dia da esposa do pastor, a Brenda vai orar, agradecendo a Deus os elementos da ceia e esse momento que estamos aqui. Se ela errar um pouquinho o português, ninguém liga. E se você quiser orar em inglês, fica à vontade. Oramos. Obrigada, Padre, Pai, para este dia, para estes alimentos. Obrigada por todos os bênçãos que temos. Thank you, Father, for this day, for how you bless us, Father, for how you just love us so much. Thank you, Father, for the fact that we are able to come here today and worship you and praise you. Thank you for how you work in our lives. God, I pray that we will take all that we learn, all that we have, and all that we know, Father, and that we will share it with others so that others may come to know you as the Lord and Savior. Father, thank you for our pastor, for Pastor Jairo, and for all that he does, and for how he just is such a blessing to each and every one of us today, Lord. Thank you, God, for all that you do and all that you are. In Christ's name we pray. Amen. Amém? Os que compreenderam em inglês, diga amém. Amém. Deus abençoe, querido. Depois ela me bate. Enquanto ouvimos o nosso ministério de louvor, receba esses elementos e participe da mesa do Senhor. Lembre-se que essa é a sua autoavaliação. Lembre-se que você está dizendo isso para o Senhor.
Que esse seja o real modo como você se vê. Sem Deus, perdido. Sem Deus, não ser nada. Que o Senhor te ajude a perceber que nele você tem um valor. Esse é o meu respirar. Esse é o meu Gostaria que a congregação se colocasse de pé. Queria convidar o pastor Valdir aqui à frente para orar agradecendo a Deus, porque temos a liberdade de poder erguer a nossa voz e participarmos juntos dessa celebração. Querido Deus e bendito Pai, nós louvamos o Teu nome, rendendo graças a Ti, Senhor, pelo sacrifício feito por Teu Filho na cruz do Calvário, se colocando em meu lugar, em nosso lugar, pagando a Deus com a Sua própria vida, com a vida dEle, o preço da nossa redenção, derramando ali, ó Deus, o Seu sangue, sangue que nos purificou e nos purifica de todo o pecado, entregando a sua vida, o seu corpo, como oferta ao Senhor, para que nós pudéssemos receber o perdão, o livramento, ó Deus, da culpa que pesava sobre nós por causa das nossas transgressões. E hoje nós podemos, Senhor, louvar o teu nome, agora como igreja reunida, celebrando este momento, quando temos trazido, ó Deus, a nossa lembrança, a tua obra redentiva, tendo, ó Deus, sido lembrados de tudo que o Senhor fez por nós, sem cobrar-nos nada. Nós louvamos o teu nome e pedimos, ó Deus, aviva em nós a nossa fé, de tal maneira que, vivendo, ó Deus, no mundo semelhante àquele que vivia o povo de Corinto, nós possamos viver de modo semelhante àquele ensinado pelo apóstolo Paulo para aqueles irmãos, de tal maneira, ó Deus, que o nosso testemunho, ele seja um testemunho que sirva de motivação àqueles que ainda não te conhecem, a virem te conhecer como Senhor e Salvador pessoal, para que possamos também estando ao lado dos nossos irmãos, servir para eles como exemplo de fé e também servirmos a Deus como meio de edificação para eles, a fim de que também para que sirvamos junto aos novos crentes de exemplo para que eles sigam as nossas pisadas, como o Senhor Deus, o apóstolo Paulo nos ensinou, inspirado pelo teu Santo Espírito. Abençoa este momento na tua igreja, que saiamos daqui mais e mais fortalecidos na fé no Senhor. Perdoa os nossos pecados e recebe, pois, Senhor, a nossa adoração, o culto que oferecemos a Ti. É a minha súplica no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Comamos e bebamos em memória do Senhor. Agradeço a essas mulheres especiais que nos ajudaram. Podem se assentar, a igreja pode se assentar.